patologias da tireoide, hipófise e adrenais. Então, deixa eu só ver que eu acho que tem alguém tentando entrar aqui. Deixa eu ver aqui. Não, tá tudo bem. É que tem alguns que não sei porque eu tenho que dar permissão. Então, vou falar da imagem das patologias da tireoide, hipófise e adrenais. Para quem não me conhece, eu sou Juliana Duarte, professora do Departamento de Medicina Interna, responsável, uma das professoras da área de radiologia da FAMED. Então, qual que é o objetivo da aula de hoje? A gente vai ter uma noção básica dos diferentes métodos de imagem na avaliação das doenças da hipófise, da adrenal e da tireoide. Essas glândulas, né, elas têm muitas lesões, muitos diagnósticos diferenciais, então eu vou dar uma pincelada geral no que eu acho mais importante para vocês que estão começando, tá? Então, a gente vai falar um pouco de ultrassom, que é essa sigla US, TC, tomografia computadorizada, que a gente usa essa sigla TC, e ressonância magnética, que a gente usa essa sigla RM. E vamos mostrar alguns casos ilustrativos. Então, começar com as glândulas adrenais. Vocês estão me escutando bem? Tudo certinho? Sim, estou me escutando bem, prof. Então, tá. Então, a gente vai falar dos incidentalomas. O que são os incidentalomas? São as lesões adrenais mais comuns, ou seja, são lesões que elas são descobertas incidentalmente. Então, a pessoa vai fazer uma eco de pescoço, uma tomo de pescoço por algum outro motivo, ou uma ressonância de crânio, que a gente vê bastante isso, ou uma angiotomo, uma angiorressonância, e acha uma lesão desculpa, uma de abdômen, a gente acha uma lesão na adrenal. Então, o incidentaloma adrenal, ele é definido como uma lesão Vi, incidental. Oi, desculpa, desculpa querida. interromper, mas não tá aparecendo tua tela pra mim. Não, ai, desculpa, deixa eu voltar aqui. Eu acho que no fim, acabei não compartilhando. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, então. Agora deu. Tá, então vou botar aqui. Então, aqui, Sora, o slide introdutório que eu já falei para vocês, então, do que a gente vai falar hoje, né, das principais lesões nesses 3 métodos, né, e mostrar alguns casos. Então, quando a gente fala em adenomas de adrenal, geralmente, lesões de adrenal, geralmente a gente fala incidentalomas, tá? Então, as lesões adrenais são muito comuns, então, a pessoa faz uma ressonância de abdômen por qualquer outro motivo e vai ver uma lesão lá na adrenal, que ela não tem nenhum sintoma clínico, então a gente chama de incidentaloma. Então, o incidentaloma adrenal é definido como uma lesão maior de 1 centímetro, detectada em exames de imagem que não eram realizados por suspeita de doença de adrenal. Foi um achado. Então, a gente fez uma toma de abdômen para um cálculo renal, por exemplo, e achou uma lesão no adrenal. O que a gente faz? A maioria desses incidentalomas são adenomas, que são lesões benignas, e eles são não funcionantes, tá? Então, são tumores benignos. Mesmo em pacientes que tenham neoplasia em outros lugares, a gente acha uma lesão típica de adenoma, que eu vou mostrar para vocês, a gente vai ficar tranquilo de acordo com esse protocolo. Existem vários protocolos que eu vou mostrar para vocês, são o que a gente mais usa na prática, mas assim tem uma diferença às vezes por continente, às vezes na Europa eles usam mais um protocolo, às vezes na América do Sul outro, nos Estados Unidos outro. Geralmente a gente é muito ligado com os Estados Unidos, assim, né? É tudo América e não adianta, é a nossa referência, né? Então, quando a gente faz avaliação do manejo dessas lesões, a gente vai ter lesões que são bem típicas, benignas, que eu vou mostrar para vocês. Tem as lesões que elas são indeterminadas, então são aquelas lesões que são de 1 a 4 centímetros, tá? E tem aquelas lesões indeterminadas maiores do que 4 centímetros.
Então, esse aqui é do Radiology Assistem, eu coloquei ali para vocês no chat, vocês acho que já deram uma olhada, nas outras aulas, talvez. Então, quando a gente pega uma massa de adrenal maior do que 1 centímetro, que a gente achou por acaso, incidentalmente, então ela pode ser uma lesão tipicamente benigna, que são lesões ricas em lipídios, ou seja, a gente vai medir a densidade, vai ter uma densidade abaixo de 10 unidades de Hounsfield, ou na ressonância a gente vai perder sinal nas sequências com saturação de gordura ou sequências fora de fase, que a gente chama, são sequências específicas para avaliar se as lesões têm ou não gordura. Então, a gente pode ter também, além dos adenomas, os mielolipomas, que eles também são lesões ricas em gordura. A gente tem bastante cisto, em geral, são lesões bem fáceis de serem diagnosticadas, com densidade de água, elas não realçam ao meio de contraste. E a gente também vai ter as calcificações benignas, que são aquelas calcificações que elas são bem grosseiras, curvilíneas ou até calcificação de septo, tá? O problema são as lesões indeterminadas, essas com 1 a 4 centímetros e essas maiores do que 4 centímetros. Por quê? Quando a densidade for maior do que 10 unidades de Hounsfield, a gente vai ter que fazer uma tomografia ou uma ressonância para avaliar se tem ou não tem características benignas, tá? O washout é a lavagem do contraste, tá? A gente vai injetar o contraste, vai fazer um cálculo, que existe até calculadora para fazer isso hoje em dia, tá? Mas a gente vai fazer o cálculo do washout. Então, se tiver uma lavagem, se tiver washout ou lavagem, ou uma queda importante de sinal na ressonância, a gente pode classificar como um adenoma pobre em gordura, tá? Então, se essa lesão tiver até 4 centímetros, tiver essas características de imagem, a gente vai considerar adenoma. Agora, se não tiver lavagem, se não tiver perda de sinal na ressonância, daí a gente vai ter que considerar outros diagnósticos diferenciais, como feocromocitoma, carcinoma cortical da adrenal, metástase ou mesmo um lipoma também pobre em gordura, tá? O caso aqui do lipoma pobre em gordura com washout ou perda de sinal, a gente vai fazer um follow-up, um segmento de 6 a 12 meses. E esse outro, que ele não tem washout, que ele não tem perda de sinal, a gente vai considerar até um PET ou uma biópsia, dependendo do cenário clínico. E o paciente com uma lesão indeterminada maior do que 4 centímetros? Se ele não tiver história de câncer, a gente vai considerar a ressecção, porque é altamente provável que ele tenha um carcinoma. Se ele tiver história de câncer, talvez a biópsia seja uma boa opção, ou mesmo um PET-CT. Mas, em geral, assim, quando não dá sinal de gordura, quando ela não é tipicamente benigna, que eu falei para vocês, né, que tem essa densidade abaixo de 10, na tomo sem contraste ou perda de sinal, a gente vai ficar preocupado e vai ficar de olho nessa lesão. Provavelmente a gente vai dar um segmento, um follow-up, ou em muitos casos até fazer uma ressecção ou uma biópsia. Então, assim, se a lesão tiver características tipicamente benignas, né, densidade menor do que 10 unidades de Hounsfield, então a gente fechou o diagnóstico com um adenoma de adrenal, uma lesão benigna, super comum, não vai se recomendar acompanhamento. Se a lesão é indeterminada, tem entre 1 e 4 centímetros, sem histórico de câncer, provavelmente elas são benignas. Então, a gente vai considerar um segmento de até 12 meses. Em todas as outras lesões indeterminadas, a gente vai realizar uma tomo ou ressonância focada na adrenal para diagnosticar se tem adenoma pobre em lipídio, que são lesões que realmente deixam o radiologista em dúvida. Se a lesão for indeterminada, com diâmetro maior do que 4 centímetros, sem histórico de câncer, então a gente vai considerar
uma ressecção, porque é alta possibilidade de carcinoma adrenocortical. Não se biopsia, vai direto para a ressecção. E se o paciente tiver histórico de câncer numa lesão indeterminada maior do que 4 centímetros, então a gente vai considerar fazer um PET ou uma biópsia, tá? Então, quais são as lesões benignas que a gente mais vê na adrenal? Então, adenoma rico em lipídios, o mielolipoma, o cisto, hemorragia. Então, a gente vai ver se tem história de trauma, se o paciente tem alguma doença grave, lesões com calcificações benignas, lesões inalteradas a longo prazo, de 6 a 12 meses, sem histórico de câncer, lesões que não realçam ao meio de contraste, e quando tiver ausência de realce, é definido como uma diferença menor do que 10 unidades entre a TC sem com contraste, tá? Lesões que não realçam. Então, o adenoma rico em lipídios, eles são 70% dos adenomas contém alta gordura intracelular, então uma taxa bem alta, né? E eles vão ter uma baixa atenuação na TC sem contraste, então eles vão ser bem hipodensos. Uma densidade menor do que 10 é considerada diagnóstico para os adenomas ricos em lipídios, né? E esse valor seguro de 10 unidades de Hounsfield entre uma tomografia simples, ou seja, sem contraste, resulta numa sensibilidade de até quase 80% e uma alta especificidade de quase 100% para um diagnóstico de adenoma. Então, o adenoma, os ricos em lipídios, eles são bem comuns, a gente mede a unidade de Hounsfield na tomo simples, dá menos que 10, e geralmente eles não realçam, então esses são os achados bem importantes para esse diagnóstico. Então, aqui as imagens, né? Então, aqui é um adenoma, a gente aqui tem essa lesão bem hipodensa, acima do rim, que ela tem uma densidade negativa, que abaixo de 10 unidades, então a gente vai medir um ROI, a gente vai fazer, geralmente a gente faz um ROI esférico, ou a gente pode fazer ele também alongado também. Aqui a gente vai ter um cisto, com densidade de água, então a gente vai ter uma lesão que ela tem a densidade de água, geralmente em torno de 0. Então aqui a gente vai ter uma calcificação grosseira junto do cisto, isso aqui também ajuda a gente pensar em lesão benigna. O mielolipoma, ele vai ter gordura, então tem essas áreas bem hipodensas e vai ter essas calcificações associadas. O mielolipoma, ele também tem é uma massa, né, da adrenal com densidade de gordura, então a gente vai ter a gordura macroscópica, e o cisto com essas calcificações no septo são bem benignas, tá? Então, o cisto não complicado também é uma lesão bem definida, com densidade de líquido, então a gente tem esse cisto grande aqui na adrenal. Ele não realça pelo meio de contraste, ele tem geralmente uma parede bem fininha, como a gente está vendo aqui. Ele pode ter finos septos, ele pode ser um cisto endotelial ou um pseudocisto, que é o mais comum, ou um cisto verdadeiro epitelial, que ele é revestido por epitélio, ou parasitário. Eles são mais raros. Os pseudocistos, eles tendem a ter uma parede mais espessa, e não raras vezes a gente vai ter hemorragia dentro dessa lesão, ou detritos, e isso vai fazer o diagnóstico mais difícil, porque vai ter uma atenuação, e na tomo a gente vai confundir com uma lesão de partes moles. Então, esses são tumores benignos, e os malignos também podem apresentar essa degeneração cística e necrose. Então, quando que a gente vai desconfiar que o cisto não é um cisto simples, né? Que ele vai ter outras características que não essas de parede fina, de conteúdo com densidade de água, né? Então, a gente pode ter um tumor subjacente, né? Que daí ele vai ter uma parede mais espessa, irregular, geralmente mais grossa do que 5 milímetros. Pode ter um realce mural, que a gente chama da parede, do septo, ou ter uma área sólida. Então, quando tiver essas características, geralmente é uma degeneração cística de um tumor maligno.
tá? Então, outras lesões que eu falei para vocês, além do adenoma mielolipoma, a gente também pode ter trauma, infecção granulomatosa. Então, quando que a gente vai ver essas calcificações que são benignas, né? São calcificações grosseiras, geralmente elas são arredondadas, periféricas ou septais, são tipicamente benignas, né? Que a gente pode ver nessas lesões. Então, aqui a gente vê uma lesão bem grosseira na adrenal, bem características benignas, e aqui também pode ser sequela de tuberculose, outra doença granulomatosa. Os mielolipomas, né, são tumores benignos compostos por elementos da medula óssea, então, geralmente são fáceis de reconhecer no tomo e eles têm áreas de gordura macroscópica. Eles podem ter calcificação em até 24% dos casos e a lesão da adrenal, ela contém gordura macroscópica e ela é bem específica para esse diagnóstico. Na ressonância, a gente vai ter um alto sinal em T1, então aqui a gente tem uma ressonância com uma lesão bem branca na adrenal, essa é uma sequência T1, o líquor tá preto, ó, em volta da medula. Então a gente vê que essa lesão ela é bem branca. A gente pode usar sequência fora de fase ou sequência com saturação de gordura para ver se realmente isso aqui é gordura, porque tem outras lesões que ficam brancas nessa sequência, como por exemplo o sangue. E aqui a gente tem uma tomo mostrando essas áreas bem hipodensas dentro da lesão, que são áreas de gordura que são bem típicas do mielolipoma. Então, agora eu vou falar um pouco para vocês da hipófise. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo certo, prof. Então tá, vou seguir aqui. É uma aula, eu tentei dar uma resumida, porque ela é uma aula bem extensa, são 3 assuntos em um, né? Então, assim, a primeira coisa quando a gente vai olhar a hipófise, né? Primeiro a gente tem que identificar a glândula pituitária dentro da célula túrcica. Então, aqui a gente tem a célula túrcica e dentro dela a gente tem a glândula pituitária, bem bonitinho, tá? Acima da célula, a gente vai ter, aqui a gente tem o diafragma da célula, tá? Isso é importante, um marco anatômico. E aqui a gente tem a haste pituitária. E depois a gente vai avaliar as lesões laterais. Então, a gente tem aqui os seios cavernosos, que eles contêm vários nervos que vão para as órbitas. Tem a artéria carótida interna, cavernosa, de cada lado, tá? E ele tem várias estruturas vasculares que são canais venosos, que é que por isso que eles chamam um seio cavernoso, tá? E aqui em cima a gente tem o quiasma óptico. E aqui a gente tem o hipotálamo, tá? Aqui a gente já tem o terceiro ventrículo. Então é importante saber essa anatomia para a gente fazer o diagnóstico diferencial dessas lesões. Então, quando a gente vê a glândula pituitária, o que a gente tem que pensar? Em adenomas, cisto da bolsa de Hratch, crâniofaringioma. Quando a gente avalia a haste pituitária, o que a gente tem que pensar também? Em cisto da bolsa de Hratch, em crâniofaringioma, germinomas, granuloma eosinofílico, metástase, e daí aí vai sarcoidose, histiocytose, dependendo da faixa etária, do tipo da lesão, a gente pode ter acometimento da haste. Metástase também, né? E quando a gente fala do quiasma óptico, a gente vai pensar principalmente em glioma, principalmente em pacientes com neurofibromatose do tipo 1. É bem comum a gente ter glioma dos nervos ópticos com acometimento do quiasma e lesões desmelinizantes. Então, a gente vai ter esclerose múltipla, a gente vai ter neuromielite óptica, agora tem outras, que é a MONEM, que é também uma nova entidade no espectro das neuromielite ópticas, daí o quiasma, o acometimento ou não do quiasma vai ajudar no diagnóstico diferencial dessas doenças desmelinizantes. E o hipotálamo? O hipotálamo, geralmente a gente pode ter gliomas do hipotálamo, amartoma
hipotalâmico, que vai dar uma risada típica, que eles chamam crises gelásticas de riso, os germinomas, geralmente mais em criança, granulomas e eosinofílico. E quando a gente vai avaliar a carótida interna, o seio cavernoso, a gente pode ter aneurismas, a gente pode ter ectasia, que não sejam um aneurisma sacular, a gente pode ter anomalias vasculares que podem acometer essa artéria intracavernosa. E essa, desculpa, só voltando aqui, essa porção acima é a porção supraclinoideia. Aqui a gente também pode ter lesões, aneurismas também, que podem dar compressão, principalmente dos nervos cranianos, que estão indo para a órbita, que passam aqui dentro, tá? As meninges, né? Então, em volta, a gente vai ter a meninge fazendo esse invólucro, né? Então, a gente pode ter o mais comum, é meningioma. A gente pode também ter tumores inflamatórios, como lesões inflamatórias, como tolosa Hunt, outras doenças que podem acometer as meninges, tá? O seio esfenoidal, que fica logo aqui embaixo. O seio esfenoidal, a gente pode ter carcinoma de células escamosas, a gente pode ter cordomas, sarcomas, metástase, inflamação, sinusite e assim por diante, tá? Então, vou começar a falar das lesões mais comuns que a gente vê aqui na hipófise, que são os microadenomas, tá? Então, aqui a gente tem uma hipófise não realçada, sem contraste, e aqui a gente vê que que tem um realce homogêneo da glândula, só que tem essa parte aqui mais escurinha que não realçou, que é um microadenoma, tá? Então, os microadenomas, geralmente, eles têm menos de 10 milímetros de diâmetro, isso aí é o que diferencia o micro do macroadenoma. Geralmente são lesões de 3 a 4 milímetros, pequenininhas, levemente hipointensas em comparação com a glândula normal, tá? E elas geralmente é localizada na adenohipófise. A sensibilidade de ressonância sem gadolínio já é bem alta, a gente já consegue ver os microadenomas se a gente fizer uma janela adequada em até 70% dos casos. E o objetivo desse exame é descartar grandes lesões, tá? Porque mesmo quando a gente não consegue ver os microadenomas, isso é importante vocês saberem, se a pessoa tiver hiperprolactinemia, que é o mais comum, que é o prolactinoma, eles vão tratar igual, porque são lesões que eles querem mais avaliar se tem lesões grandes que tenham que ir para cirurgia ou para outro tipo de procedimento, tá? Então, geralmente maiores, os macroadenomas são maiores do que 10 milímetros, tá? Eles tendem a ser lesões mais moles e sólidas, eles tendem a ter áreas de necrose e hemorragia à medida que eles aumentam. A vascularização não aumenta à medida que eles aumentam, então eles podem sangrar, podem ter apoplexia pituitária, tá? Eles tendem a crescer cranialmente e comprimir o quiasma óptico, então aqui a gente tem o quiasma óptico comprimido e deslocado cranialmente, e eles por eles serem tumores moles, quando eles passam no diafragma da célula, se lembra que eu mostrei para vocês, eles tendem a formar esse aspecto de 8 ou boneco de neve, tá? Então, é uma figura clássica do macroadenoma, esse snowman, tá? O, o que que é importante? Isso aqui ajuda também a diferenciar um meningioma que não vai ter esse aspecto, porque o meningioma é uma lesão mais dura, ele não vai se amoldar, não vai ter esse aspecto. Outra característica que pode ajudar a diferenciá-lo é o aumento da célula túrcica. Geralmente, eles são tumores que crescem lentamente e eles causam uma deformidade óssea, eles aumentam e alargam a célula túrcica, tá? Então, como é que é na tomografia? A tomografia já foi muito usada há muitos anos atrás, mas hoje em dia a gente sabe que a ressonância tem uma sensibilidade e uma especificidade muito maior para avaliação da glândula pituitária. Então, geralmente, a glândula pituitária, ela tem um realce homogêneo, tanto na tomo quanto na ressonância, tá? A gente tem aqui a haste, que também realça, e aqui em cima o quiasma
óptico. Aqui do lado a gente vai ter os seios cavernosos, com as carótidas internas, e aqui a gente já tem as carótidas internas supraclinoideias, dando as cerebrais médias. Tá? Então, aqui no perfil, a gente vê a célula túrcica, aqui o dorso da célula, e aqui dentro a gente tem a glândula pituitária bonitinha. Na ressonância, geralmente a gente vai ter um sinal isointenso com o parênquima da adenohipófise e da haste, e a neurohipófise ela tem esse hipersinal característico, tá? Isso na sequência T1. Na sequência T2, geralmente, ela também tem um sinal homogêneo com o parênquima, e ela tem, a gente consegue ver, a gente consegue ver melhor o flow void, ou o sinal de fluxo vazio, que a gente chama das artérias carótidas internas intracavernosas. E o quiasma óptico também a gente vê muito bem no T2, tá? Então, aqui algumas lesões que a gente costuma ver. Então, o microadenoma, aqui no aspecto lateral esquerdo da glândula. Então, a glândula geralmente ela realça de forma homogênea, ela e a sua haste, tá? Porque a gente não tem barreira hematoencefálica na hipófise, e os microadenomas são lesões que costumam realçar mais tardiamente, tá? Os macroadenomas, geralmente eles têm essa extensão intra e supracelular, eles tendem a ter esse aspecto de 8, ou boneco de neve, como eu mostrei para vocês, tá? Esses macroadenomas, o que a gente precisa saber? Se eles têm compressão do quiasma óptico, porque o objetivo da cirurgia é descomprimir. Então, nos casos que a gente tem macroadenoma, a gente vai fazer a cirurgia. A gente é importante saber esse espaço entre a carótida supraclinoideia e a carótida intracavernosa, porque essa linha ela vai nos dizer se tem invasão ou não do seio cavernoso, tá? Aqui é um caso de apoplexia pituitária, então a gente vê que tem esse sinal mais branco nessa porção anterior, isso aqui é sangue no T1, e sangue também pode ficar branco no T2, dependendo da fase de degradação, e aqui em cima o quiasma óptico deslocado e deformado pela lesão. Outros diagnósticos diferenciais, bom, então a gente aqui tem essa degeneração hemorrágica, né, a lesão fica bem branca em T1, um macroadenoma com degeneração, a gente vê que tem um nível hídrico aqui. Aqui é um outro macroadenoma com invasão do seio cavernoso, abraça a carótida interna. Aqui, outra lesão que a gente vê bastante, geralmente mais em criança, é o crâniofaringioma. Geralmente, eles são lesões supracelares, bem heterogêneas, como a gente está vendo aqui. O meningioma que eu falei para vocês, ele tem caracteristicamente esse aspecto de realce homogêneo, e ele tem essa caudinha dural que a gente já viu na aula passada ou retrasada, né? Então, aqui é um meningioma do tubérculo da célula. E é importante ver que a glândula pituitária está bonitinha aqui, a célula túrcica está de tamanho normal, a haste também está aqui bem bonitinha. E aqui outros diagnósticos diferenciais, então, espessamento e realce anormal da haste. A gente tem, por exemplo, na histiocytose, e aqui a gente tem um cisto da fenda de Raschke, que é uma lesão benigna, né, que ela geralmente pode dar nessa região intermédia ou supracelular, tá? Então, aqui eu vou fazer um quiz com vocês. Tudo certo, pessoal? Tudo certo, prof. Sim. Vamos ver aqui alguns casos, então. Deixa eu ver aqui. Tá, então, vocês estão vendo minha tela? Aham. Tá. Então, aqui, esse aqui é um paciente com dor no quadrante superior esquerdo. Só para falar para vocês, esse Radiopad, ou Radiopedia, ele tem vários quiz, ele tem playlist de quiz. Então, interessante, assim, até para vocês quiserem estudar o que a gente vem vendo, é uma forma bem bacana, tá? Então, paciente com dor não tem
outros dados, são pessoas que mandam, várias pessoas mandam do mundo inteiro casos, e a gente tem livre acesso, tá? É gratuito. Então, aqui a gente vê que tem essa lesão aqui em cima, na adrenal, bem heterogênea, que é uma imagem de ressonância, uma sequência T2, então quando a gente não tem, a gente fica em dúvida, vocês podem olhar para a bexiga urinária, tá? A bexiga urinária bem branca, então é um T2. Aqui a gente pode ver que é um T2, pode ficar na dúvida, olha para o canal medular, vê que o líquor tá branco. Então aqui na loja da suprarrenal esquerda, a gente vê essa lesão bem heterogênea. Então, aqui também é um T2 mostrando essa lesão, uma lesão enorme, bem heterogênea, com áreas de hipersinal. Essa é uma sequência com saturação de gordura, então a gente vê que essa lesão, ela perde sinal, tá? É uma lesão que tem várias áreas com perda de sinal nessa sequência com saturação de gordura. Então, aqui é um T1 com saturação de gordura, a lesão tem praticamente, não tem realce. E, nesse caso, era um carcinoma adrenocortical, tá? Aqui é um caso de, bem, na verdade, mais para a gente revisar, tá? Então, uma paciente, isso aqui é o dia a dia do consultório, tá? Uma paciente, 25 anos, sexo feminino, chega com elevação da prolactina e vem fazer uma ressonância. Então, a gente vê que um T1 sagital, vê a glândula pituitária bonitinha, com hipersinal na neurohipófise, a haste normalmente centrada. A gente pode fazer um T1 pós-contraste, ver que tem um realce homogêneo dessa glândula e da sua haste. Aqui um coronal T1 pré-contraste, a gente vê que também não tem nenhuma lesão evidente, as carótidas intracavernosas, a haste, o quiasma óptico. Aqui pós-gadolínio a gente vê que tem um realce homogêneo da glândula, a haste normocentrada, as carótidas internas, aqui um T2, e aqui a gente tem uma sequência dinâmica, que é a sequência que a gente usa para avaliar a hipófise, principalmente para avaliação de microadenomas, porque esses microadenomas, eles têm realce tardio, mas não tão tardio, então a gente tem que pegar uma fase bem arterial deles, tá? Então, até aqui não vi nada, só aqui a gente revisando, né, P é de pituitary, né, lesion, aqui atrás a gente tem a neurohipófise, esse branquinho, aqui a gente tem a haste pituitária, o mesencéfalo, ponte, o bulbo, e aqui o tálamo e o giro reto. E no pós-contraste, a gente vê que teve um realce homogêneo dessa lesão. Só um minutinho, pessoal. Já tá na hora. Pode. Tá bom. Traz aqui que eu vejo pra ti. Desculpa, pessoal, minha filha aqui. Então, aqui, voltando, a gente aqui em amarelo, a gente tem o seio cavernoso, aqui em laranja, a carótida interna, em vermelho, a hipófise e a sua haste, e aqui em verde a gente tem o quiasma óptico, tudo bem? Uhum. Então, na verdade, esse caso demonstra uma anatomia normal da glândula pituitária, tá? Então, é importante a gente saber a anatomia normal e saber como é que a gente vai avaliar esses exames, porque muitas vezes a gente não vai achar o microadenoma. Então, é importante a gente ter a confiança, saber avaliar esses exames para a gente poder dizer que o exame tá normal, tá? Aqui é um outro paciente de 55 anos, masculino, tá? Só um minutinho, pessoal. Ó, amor.
que tem uma história de bócio, goiter e bócio multinodular, tá? Então, a gente vê que tem um nódulo na tireoide, esse aqui é a próxima parte da aula, tá? Um nódulo bem heterogêneo com microcalcificações, que são esses pontinhos mais branquinhos, uma imagem sagital, aqui é uma imagem axial que eu vou passar para vocês. Aqui é uma outra imagem, plano axial. Opa, não tá mudando. Deixa eu ver aqui. Então, o que eles falam? Que era um cisto coloide dentro do nódulo da tireoide, e essas microcalcificações, elas podem confundir, né? Que depois eu vou mostrar para vocês que tem esse artefato de cometa, tá? Então, assim, nem tudo que fica branco na ecografia é artefato de microcalcificação, pode ser artefato de cometa, tá? Então, aqui um outro caso, um paciente viu uma lesão incidental na tireoide, na tomografia, e foi sugerido ultrassom. Ultrassom é o exame de escolha, eu vou mostrar para vocês mais adiante agora na aula. 45 anos, masculino. Daí foi fazer um ultrassom, então a gente vê que tem esse nódulo hipoecogênico, então aqui a gente vê a tireoide, ela tem essa ecogenicidade mais alta do que o nódulo. É um nódulo meio irregular. E que daí era, na verdade, era uma neoplasia maligna, tá? Então, só para mostrar alguns casinhos aqui para vocês. E esse aqui é um outro caso também de tireoide, já vou mostrar para vocês. Uma paciente com palpitação, tremor, ansiedade, sudorese, cefaleia recorrente, 40 anos, sexo feminino. Daí fez uma ecografia, a tireoide estava difusamente aumentada com essa hiperecogenicidade difusa do parênquima, tá? Esse aqui é um exame de cintilografia com captação homogênea dos dois lobos da tireoide. Então, aqui eles medem também. Aqui a tomo mostrando que tem exoftalmia bilateral. Então, nesse caso, era um bócio, né? E na verdade, uma doença de Graves. Então, tudo bem até aqui? Vou continuar aqui, então. Pessoal, eu usei esse artigo que tá bem legalzinho da Radiographics. Eu mostrei aqui para vocês no chat. Mas também, na verdade, ele é um artigo que ele é um pouco antigo, ele é de 2014. Então, eu vou colocar para vocês uma outra referência que tem se usado, que é uma padronização que eles têm tentado usar, que é o T-RADS, para definir se faz acompanhamento ou biópsia desses nódulos. Então, revisando a anatomia, né, a gente tem aqui na porção anterior, circundando a traqueia, a gente tem essa glândula tireoide com dois lobos e um istmo central. Na frente dela tem esses músculos em fita, e aqui o esternocleidomastoideu de cada lado, e atrás delas vai ter a veia jugular de cada lobo, a veia jugular e a carótida interna, tá? Então, o que é importante, né? Os nódulos tireoidianos, eles ocorrem, são super frequentes em até 50% dos adultos, só que a maioria deles não é palpável, em torno de 3 a 7% são palpáveis. A malignidade ocorre em 5 a 7% de todos os nódulos de tireoide. Então, os nódulos de tireoide, eles vão ter essa proporção. Eles são mais frequentes em mulheres, de 4 para 1, 4 mulheres a cada um homem vai ter, só que a malignidade é mais frequente em homem. A cada 2 mulheres, 2 a 3 mulheres, a gente vai ter
um homem. Então, geralmente, a probabilidade de malignidade em um nódulo é maior em homens, principalmente em pacientes menores do que 15 anos ou maiores do que 45 anos, tá? Então, o conhecimento das aparências normais e anormais da glândula tireoide é muito importante na identificação e diagnóstico das suas lesões. Então, esses nódulos tireoidianos, geralmente, eles são detectados incidentalmente, como a gente já estava falando nas outras glândulas, por tomografia computadorizada, na ressonância ou no PET, né, que é tomografia, ou na tomografia por emissão de pósitrons. A ultrassonografia é a modalidade de imagem mais usada para caracterizar esses nódulos, e os achados que sugerem benignidade incluem um nódulo com halo uniforme, uma composição predominantemente cística e avascularizada, sem vasos, uma tireoide aumentada com múltiplos nódulos, então um bócio multinodular, geralmente a gente não se preocupa, às vezes é um achado assim, ai, nossa, quantos nódulos, mas um nódulo único vai preocupar muito mais do que múltiplos nódulos, né? Então, características mais específicas no ultrassom de um nódulo que vai levantar suspeitas de malignidade incluem microcalcificações, extensão além da margem da tireoide, metástase em linfonodo cervical, um formato mais alongado do que largo no plano transversal e uma acentuada hipoecogenicidade. Então, um nódulo muito hipoecogênico é um nódulo que a gente vai suspeitar. Então, o que que a gente vai achar nos exames de imagem? Então, ultrassom, a ecografia, esse é um plano transversal, a gente vê essa tireoide bem delimitada, então, a gente vê os dois lobos, o lobo direito e o lobo esquerdo, sempre se lembrando que o lobo direito é aqui, ao contrário, e o lobo esquerdo é o nosso lado direito de quem está olhando, e aqui a gente tem o istmo com espessura normal. Aqui atrás a gente vai ter a traqueia e aqui na frente a gente vai ter a musculatura do pescoço, tá? Então, os lobos da tireoide, eles têm em torno de 4 a 6 centímetros de comprimento crânio-caudal e 1,3 a 1,8 centímetro nas dimensões antero-posterior, que é essa daqui, e látero-lateral, que é essa daqui, ou transversal. E o istmo, normalmente, ele tem uma espessura antero-posterior, aqui, em torno de 3 milímetros. Então, essa é uma tireoide normal. Na tomografia computadorizada, geralmente, como a gente utiliza o iodo, a tireoide real, ela já é branquinha na tomo sem contraste, e quando a gente injeta o meio de contraste iodado, ela realça uniformemente e ela fica muito branca, ela fica com uma atenuação muito alta, tá? Então, o que que é importante, né? Se a gente for, se o paciente tiver um nódulo que ele vai ser tratado com iodo radioativo, a gente tem que esperar de 4 a 8 semanas para fazer essa ablação com iodo 131, porque esse iodo da tomografia pode atrapalhar. Na ressonância, a gente vai ter essa intensidade sinal homogênea, geralmente com o isosinal em relação à musculatura adjacente, então aqui a gente tem a musculatura anterior do pescoço, a gente tem um isosinal, ela pode ser levemente hiperintensa também, e ela, assim como a tomo, ela vai realçar uniformemente. Então, aqui nos métodos de imagem que a gente tem o ultrassom da tireoide, aqui a gente tem uma tomografia computadorizada, aqui a gente tem uma ressonância, uma sequência T2, e aqui a gente tem uma cintilografia mostrando captação dos dois lobos. Então, qual que é o método de escolha? Geralmente a gente vai usar o ultrassom. A gente pode usar a tomo e a ressonância, principalmente quando a gente quer estadiar algum tumor, ver invasão de estruturas vasculares, musculatura, de outros órgãos, mas o que a gente vai usar ainda é o ultrassom, porque além dele ser de fácil acesso, ele tem uma alta resolução espacial, porque a gente vai usar transdutor linear,
de superfície, que ele é muito bom, ele é amplamente disponível e ele é barato, tá? Então, ainda é o exame de escolha. Então, alguns achados de benignidade que a gente já falou antes, do halo, quando for cístico, sem vasos, múltiplos nódulos, tá? Aqui, em 2015, o Colégio Americano de Radiologia, o ACR, ele fez essa proposta desse protocolo, o TIRADS, que é uma nomenclatura para a gente ver se o nódulo é benigno ou maligno. Como vocês puderam ver, é bem complicado, tá? E depois, em 2017, eles fizeram uma reavaliação e eles acharam 5 tipos, tá? De TIRADS. Então, o TIRADS 1, ele vai ser 0 pontos, ele vai ser benigno. O TIRADS 2, ele vai dar 2 pontos, é não suspeito. O 3, o 4 e o 5 já vão ser pontuações mais altas, que vão aumentar a suspeição. Eu não vou entrar a fundo, mas basicamente que tem que saber a composição desses nódulos, a ecogenicidade, o formato, a margem e se tem foco ecogênico dentro, tá? Então, quando tiver nenhum ponto, 0 pontos, vai ser benigno, TIRADS 1. Quando tiver 2 pontos, TIRADS 2. 3 pontos, TIRADS 3. 4 a 6 pontos, TIRADS 4. E 7 pontos ou mais, TIRADS 5. Então, o que é importante? Esse TIRADS 1 e 2, ele não vai precisar de punção com agulha fina, tá? O TIRADS 3, dependendo, se ele for maior do que 2,5 centímetros, ele vai para a PAF. Se ele for entre 1,5 e 2,5, ele vai para o segmento. E também a gente pode acompanhar até 5 anos esses nódulos. E o TIRADS 4, a gente vai acompanhar ele se ele for maior que 1 centímetro e a gente vai fazer biópsia com agulha fina se for maior que 1,5 centímetros. E depois a gente pode fazer acompanhamento de 1 ano, 2, 3 e 5 anos. E o TIRADS 5, se ele for maior que 0,5 centímetros, a gente vai fazer o segmento e maior que 1 centímetro PAF. E acompanhamento anual após até 5 anos. Então, só para ilustrar para vocês alguma dessas características, quando ele é cístico ou completamente cístico, ele vai ser anecoico, ou seja, não vai ter eco no interior, ele vai ser bem pretinho. Então, aqui a gente tem um artefato de reverberação dentro que é bem típico de um cisto coloide, tá? Que é esse tipo cauda de cometa que eu mostrei para vocês antes, rapidinho. Esse é uma outra aspecto que é espongiforme, que ele tem vários espaços císticos dentro do nódulo, então isso aqui também é um achado benigno, tá? Aqui, se ele é sólido ou completamente sólido, então a gente vê que tem esse nódulo completamente sólido, e esse aqui ele é quase todo ele sólido, tá? Apenas com alguns espaços císticos. Se ele pode ter várias áreas císticas também, com espaços de tecidos moles e espaços císticos, né? Então, isso aqui é um nódulo sólido cístico. Então, anecoico, quando ele não tiver, é que é uma lesão cística bem benigna, né? Aqui, hiperecogênico, então ele tem esse conteúdo hiperecogênico com algumas áreas anecoicas. Aqui também isoecoico, então ele tem uma densidade, uma ecogenicidade bem semelhante ao parênquima, que a gente vê o istmo, né? Então, são lesões com ecogenicidade semelhante. Então, aqui a gente tem também lesões hipoecóicas, que são lesões que são menos ecogênicas do que o parênquima, ou muito hipoecóica. Essas são as lesões que são bem preocupantes, né? Então, em relação ao parênquima adjacente, elas são bem hipoecogênicas. Aqui também, quando ele for mais alto do que largo, também é uma coisa que preocupa.
Esse aqui é mais largo do que alto. Aquele outro era um nódulo mais preocupante. Aqui se aborda ininterrupta, então aquele é bem delimitado. E aqui já são nódulos mal definidos, que a gente não consegue definir bem a borda, tá? A margem irregular, tá? Então, a gente tem essa margem especulada, isso aqui fala a favor de malignidade, lobulado também, e aqui extensão extra tireoidiana, então aqui a gente tem a tireoide, e o nódulo ele vai além da tireoide. Focos ecogênicos ou cauda de cometa, que eu falei para vocês, são características de benignidade, tá? Microcalcificações, quando elas são mais grosseiras, geralmente elas são mais para benignas, e esse tipo cauda de cometa, ele fala em favor de benignidade, só que algumas calcificações que são muito, que tem essa sombra acústica, elas preocupam também, tá? E esses focos ecogênicos também podem ser calcificações periféricas. A gente pode ter essas calcificações pontiformes dentro do nódulo. Então, só para encerrar, vocês viram que não é muito fácil, principalmente tireoide, né? Mas, assim, lesões de adrenal, geralmente a gente vai usar a tomo, em alguns casos a ressonância, para avaliar se tem gordura ou não para os adenomas, né? Então, o mais comum são os adenomas de adrenal, ver se tem ou não tem gordura. Escrevi errado aqui, adenoma. A hipófise é a ressonância e a tireoide é ultrassom. E em muitos casos a gente vai acabar indo para biópsia, né? Então, basicamente isso, pessoal. Tem alguma dúvida? Eu não tenho, prof. Não sei se alguém tem. Nem eu, prof. Então tá, pessoal. Uma boa semana aí para vocês. Essas aulas a professora Sheila vai disponibilizar no YouTube, daí vocês podem acessar lá, tiverem alguma dúvida. Tá? Um abraço. Tchau, Tá tchau. bom.